Vamos ao vídeo da série O Poder Transformador da Fé. Seja muito bem-vindo ao Ano da Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por sermos discípulos de Cristo que desejamos agradar a Deus e fazer sua vontade na terra, vamos juntos recebermos a primeira série de mensagens bíblicas do ano, O Poder Transformador da Fé. Serão 6 mensagens dominicais que, por meio dos princípios bíblicos, gerados a partir da vida de 6 personagens da fé, vamos receber, meditar e aplicar em nossas vidas. Vamos receber a terceira mensagem hoje, Jacó, mudar pelo poder da fé. Que bom que você veio hoje. Volte na próxima semana com um parente ou um amigo. Vamos juntos viver nosso melhor ano, cheios de fé em Deus. Se você tem este encarte aqui para acompanhar a série, não esqueça de assinalar que você está presente e colocar pelo menos uma frase de efeito que você vai receber. Eu creio, assim, eu acredito, da parte de Deus para o seu coração nessa noite. Já vimos no primeiro dia Abraão crer pelo poder da fé. No segundo dia, semana passada, Isaac, o personagem, superar pelo poder da fé. E hoje nós vamos falar de Jacó, filho de Isaac, mudar pelo poder da fé. Pegou o seu esboço aí? Quero orar com você para que a gente receba neste momento essa mensagem. Eu não sei qual tipo de interação que você tem com a Bíblia. Certamente temos visitantes aqui, amigos e amigas. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual. E para compreendermos a Bíblia, a gente precisa do fator fé. E a gente precisa abrir mão simplesmente dos nossos preconceitos, do nosso próprio entendimento, das nossas próprias concepções, para abrir-nos para aquilo que Deus quer falar conosco por meio deste livro chamado Bíblia. Então por isso que nós oramos, pedindo assim, para que Deus toque no nosso ouvido espiritual, na nossa visão, nas nossas emoções, no nosso espírito, para que recebamos sim sempre aquilo que Ele tem reservado para nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto tão lindo, pela Tua presença em nosso meio. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está agindo em cada etapa deste culto. Obrigado por aqueles que nos acompanham na internet. E que agora, Pai, este auditório seja completamente influenciado pela a Tua presença abençoadora. Teu Espírito Santo haja, fazendo então essa capacidade de recebermos a Tua palavra e sermos então impactados por ela. Pai, qualquer coisa que possa impedir a compreensão, a assimilação, a crença na Tua palavra entre nós, que o Senhor remova. E os Teus anjos, nós te pedimos que eles estejam atuando o tempo todo. Que assim seja nas nossas 17 igrejas, nas nossas 5 extensões, em nome do Senhor Jesus, amém. Poder da fé para mudar. Primeiro texto que eu quero ler, texto bíblico, antes ainda de entrar na história de Jacó propriamente dita, Hebreus 11:6, fala sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você precisa pela fé acreditar que Ele existe, mas mais do que isso, você precisa, além de acreditar que Ele existe, acreditar que Ele sim quer intervir na nossa história. Para quê? Para nos abençoar. Para nos abençoar.
porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. E como ouvimos nessa belíssima canção especial aqui, poucos instantes, Ele jamais se esquecerá de nós. Nós estamos no ano da fé. Temos aqui um símbolo da nossa logo anual. E estamos de forma proposital começando com esta série para, já desde o início do ano, a gente ajustar a nossa vida com a expectativa daquilo que Deus tem para esta família IC. Bill Johnson escreveu o seguinte sobre a fé: a fé não é a ausência da dúvida, é a presença da crença. Eu quero te perguntar então, se a fé em Deus ativa um poder para causar mudança em nós. Indo para o final deste mês, eu te pergunto, qual a nota que você dá para você mesmo? Qual a nota? Como que você está? Eu gosto de pensar, quando falamos de avaliação, sobre 4 áreas que nós temos para decifrar como nós estamos, para que a gente não seja tentado a dar uma resposta assim: eu acho que eu estou bem, ou eu acho que está tudo ruim. Nós temos uma área chamada área aberta em nossa vida. É aquilo que nós sabemos de nós mesmos e as pessoas sabem de nós mesmos. Nós temos uma outra área chamada área cega. Aquilo que nós não sabemos de nós mesmos, mas as pessoas que estão em volta percebem. E algumas delas têm coragem de dizer, e muitas vezes a gente não aceita. Uma outra área é a área oculta. É quando eu sei algo, inclusive que preciso mudar, mas isso está no oculto. As pessoas não conseguem decifrar isso, essa marca da minha individualidade no momento que eu estou e vivo. E tem a área do desconhecido. Essa área é só pela ação sobrenatural de Deus para nos trazer o que precisa ser ajustado, resolvido, modificado, curado e daí por diante. Então, nessa introdução, depois da pergunta de como você está, como que você tem se avaliado? E se nós pensarmos na perspectiva da ação de avaliação de Deus sobre nós? Se a Bíblia fala que os nossos dias estão escritos e contados por Deus, subentende-se que esse Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que nos percebe e nos avalia também. O que você acha que está na cabeça de Deus a seu respeito neste dia 22 de janeiro de 2017, às 19h07 deste domingo? Se ele pudesse vir aqui presencialmente, de forma física, ele está aqui de forma espiritual, e dizer: Fabiano, é desse jeito que eu te vejo. Agora, o nosso desafio é colocar uma lupa na vida de Jacó. Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe que para mim sobrou o personagem mais desafiador. Jacó. Mas eu gosto muito de Jacó, porque ele tem algumas coisas que só Jacó teve. 4 etapas da cronologia da história de Jacó, só para você se inteirar. O primeiro período da vida dele lida com o seu nascimento,
e vida com seus pais, Isaac e Rebeca. Ele era irmão gêmeo de Esaú. E já, para você começar a entender o dilema, o seu pai, Isaac, preferia Esaú, o primogênito, e a sua mãe, Rebeca, preferia Jacó. Eles eram gêmeos, mas desde o útero da sua mãe, eles brigavam. É comum irmão brigar. Tem que ter um nível de controle, mas é comum. E diz a Bíblia que Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. E Deus diz para Rebeca: se acalme, você tem duas nações dentro de você. Tem mulher grávida aqui? Me dê um sinal. Com a graça da gravidez, você tem uma nação dentro de você. Não é qualquer um que está chegando, ou qualquer uma. O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência com Labão, na Síria. Labão é aquele sogro gente boa que ele tinha, você lembra, né? O terceiro período da vida de Jacó gira em torno da sua família em Canaã, inclusive o seu ajuste de contas com o seu irmão Esaú. E o quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração para o Egito e sua morte. Jacó errou muito. Pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 27. Mas o desfecho da sua vida foi brilhante. Para você ter uma ideia, em Gênesis 50 diz que quando Jacó morreu no Egito, 70 dias a nação mais poderosa da terra chorou. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Mas nem sempre foi assim. Quer ver? Não estranhe, porque cada falta de Jacó nesse texto, eu vou fazer um barulho com a boca, para você se atentar os erros dele. É mais ou menos assim a mensagem hoje. Se Jacó mudou, todos podem mudar. Isaac abençoa Jacó. Já começa no negrito aí o drama. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram fracos, que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, e o arco e a aljava. Vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa, ao poder da comida, que tanto aprecio. Traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, que você é meu queridinho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, terei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou e os trouxe a sua mãe.
que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Verso 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, pé, seu filho mais velho, pé. Fiz como o Senhor me disse, pé. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe, pé. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho, pé. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó respondeu: sou, pé. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu a coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu. Também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Isaque o abençoou dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos. Verso 30. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Quantos erros em uma história só. Mas se Jacó mudou, todos podem mudar. Uma frase tomou meu coração, estudando sobre Jacó mais uma vez, é essa: lembre-se que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Olhando toda a história de Jacó, a gente consegue ver que ele estava parcialmente sendo empurrado para mais um caso trágico de família. Vamos lá então aos pontos. Quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você, em primeiro lugar, vence suas limitações.
você vence suas limitações. Olha o texto referindo-se aos meninos, os gêmeos, Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Eu fui para uma outra versão, que está assim: Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, comum, calmo, passivo, habitava em tendas. A história de Jacó desemboca num novo nível de ação de Deus na terra, porque é justamente a formação oficial da nação de Israel. Tanto é que o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Mas quem esteve aqui desde a primeira mensagem desta série percebe que neste clã, nesta genealogia, havia sim coisas boas, mas também padrões de erros comuns que eram e que foram repetidos. Havia muita mentira desde o tempo de Abraão. Havia às vezes uma reticência em prontamente obedecer. Havia rivalidades, mas lógico que muitas coisas boas também. Então, preste atenção. Seria injusto a gente dizer que Jacó era um cara simplesmente mal intencionado. Agora, o mais interessante é notar que apesar de tudo, e até deste erro capital, Jacó superou suas limitações. Eu quero te perguntar, neste início do ano ainda, quais são as limitações que impedem suas mudanças? De fato, seu contexto familiar, suas feridas emocionais, um luto, uma frustração, a religiosidade, o seu histórico financeiro, ou até mesmo os seus fracassos. Janeiro é um tempo para as mudanças, e se Jacó mudou, todos podem mudar. Em segundo, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você treina o seu coração para a obediência. Jacó, ele era um monte de coisa, mas ele tinha uma marca nele: ele procurava obedecer. Quando a situação explodiu, tanto Rebeca quanto Isaac perceberam que Esaú iria matar Jacó. E os dois pedem para que Jacó saia e vá para a casa de Labão, e fizesse essa viagem largando absolutamente tudo. Tudo. E como o nosso Deus é um Deus de recomeços, Ele fez com que, de uma situação de escassez completa, Jacó, em sua velhice, era um homem de muitas posses e conquistas. Diz o texto que naquele tumulto os pais deram comando para Jacó, e diz o texto, Jacó então partiu. Como o pastor Carlito mencionou na história de Abraão, porque Abraão obedeceu, se deslocando, abrindo mão da zona de conforto, todas as famílias da terra foram abençoadas, e por isso nós estamos aqui. Quando você se desloca em função da vontade de Deus, você traz muitas pessoas consigo para abençoá-las. Fé também pode ser definida como obediência.
Terceiro, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você, em terceiro, recebe com intensidade a manifestação divina. A palavra aí, divina. Logo quando Jacó saiu então de sua casa para ir para um outro destino geográfico, começar do zero, usando a expressão popular, ele decide descansar, ele pega uma pedra e faz de travesseiro, e sabe o que acontece? Está lá em Gênesis 28, 11 e 13. Na verdade é aqui que começa a mudança desse homem. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Agradeça a Deus pelo seu travesseiro. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos do Deus subiam e desciam por ela, e ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Sabe, não é uma lista de certo e errado que muda alguém. É quando nós somos invadidos pelo poder sobrenatural de Deus. A partir daqui, Jacó sistematicamente tem encontros marcantes com o transcendente, que tinha o nome e a fé. Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o grande eu sou, o Deus que a Bíblia ensina. Sabe o que Jacó tinha, que eu vejo em poucos homens? Jacó tinha uma paixão desesperada, na verdade, por Deus, porque ele entendia que só valia a pena debaixo da bênção dele. É lógico que o método foi errado, mas eu tenho uma notícia para você. Deus disse para Rebeca antes de Jacó nascer, que ele seria então o abençoado, que ele inclusive teria um domínio sobre seu irmão. Mas a ansiedade humana às vezes atrapalha uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Se Deus te prometeu uma coisa, fique tranquilo, deixa Ele fazer o que Ele prometeu, do jeito dele e na hora dele. Não tenha medo do sobrenatural, não tenha medo das manifestações do Espírito Santo na sua vida. Bill Johnson escreveu que a fé vê, ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai, seus benefícios estão acessíveis a nós por meio da fé. Pare de brigar com a incredulidade, decida a crer. Decida a crer que em 2017 você tenha as suas maiores experiências espirituais vivida até aqui. E em nome de Jesus, a fome por Ele, a sede por Ele vai crescer cada vez mais. E os encontros com o sobrenatural vai acontecer. E quando você se der por conta, você já mudou e muito. Se prepare, se você quiser, será o maior ano de suas mudanças pessoais. Não há nada que a presença de Deus não possa realizar. Não há nada que Jesus não possa transformar. Se Jacó mudou, todos podem? Quarto, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você assume compromissos transformadores. Assume compromissos transformadores. Jacó, depois daquele erro drástico, ele passou a ser uma pessoa de palavra.
Um homem que quer ser grande, enquanto ainda é pequeno, assume grandes compromissos. Sabe, em Gênesis 28, 19, 22, depois que ele tem a experiência sobrenatural, ele dá uma resposta para isso. E olha então o voto que ele faz para Deus. Então Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, se Deus cuidar de mim, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança para a casa de meu pai. Olha as 3 coisas que ele espera de Deus. Ele espera de Deus 3 coisas e decide, já no seu coração, fazer 3 coisas. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. O Senhor será o meu Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o... Pode dizer essa palavrinha, não vai te machucar não. Ok? O primeiro voto da Bíblia, Arthur, trata de... Empreendedor, fica a dica. Homem de negócio, fica a dica. Você que quer prosperar, fica a dica. É o primeiro voto na Bíblia. Naquele livro que eu escrevi, um livreto na verdade, chamado Votos, eu explico isso. O que é voto na Bíblia? Neder, a palavra, transliteração do hebraico. Oferta votiva, promessa voluntária ou entrega de algo. A W. Tozer, um pensador cristão, diz o seguinte: ninguém chega na atmosfera de uma vida extraordinária sem votos com Deus. Em absoluto ninguém. Ninguém. Então é muito legal quando na nossa célula a gente diz assim: eu assumo que eu vou ser um esposo melhor. É muito legal na nossa célula quando a gente diz assim: o ano passado eu quase não dei o dízimo, mas célula, ou meu discipulador pessoal, eu assumo que eu vou dar, entregar aquilo que é de Deus. Eu assumo, célula, que eu vou ser um líder de célula. Quinto, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você persiste na busca pela saúde afetiva. Diga assim: em 2017, eu vou buscar em Deus saúde afetiva. Jacó também podia ser qualquer coisa que você queira dizer ou sentenciar, mas uma coisa ele descobriu: ele precisava de uma esposa para cumprir as promessas de Deus. Diz o texto em Gênesis 29: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Tive uma visão espiritual aqui agora, Júlio. Minha filha também se chama Raquel. O cara vai ter que trabalhar no mínimo 7 anos. Ei, casamento, ficou a dica aqui também. Casamento significa trabalho. Nenhum casamento funciona sem intencionalidade, investimento. Ei, querido, você trocou de carro mais uma vez, mas você não mudou a sua forma de lidar com o seu casamento. A palavra trabalho está ligado a casamento. Jacó disse: olha, eu não sei o que vai ser, mas eu preciso de uma esposa. E quando ele viu Raquel, eu creio que ali mesmo ele se apaixonou.
Onde são os solteiros aqui? Me dê um sinal. A Bíblia traz para nós, no Salmo 68, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Interessante, né? Vai falando que Deus é extraordinário, para dizer o seguinte: Deus dá um lar para os solitários. Pastor, está muito difícil para mim. Opa, olha o texto no início aqui. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga, aquele que é todo poderoso. Deus é todo poderoso para te dar um casamento. Amém? Tem gente que disse assim, só por Ele mesmo. Sexto, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você desenvolve amizade com Deus. Em Gênesis 32, há uma outra experiência de Jacó com Deus. A gente conhece como Jacó lutou com Deus. Deus apareceu e Jacó disse, eu preciso ser abençoado. E aquela luta aconteceu entre ele e Deus, imagina só. E ali o seu nome fora mudado. Mas tudo aconteceu porque Jacó estava sozinho. Que em 2017 você priorize o seu tempo de qualidade com Deus e desenvolva o seu relacionamento com Ele. 7. Quando você acredita que Deus tem o poder para te mudar, capacitado por Ele, você resolve as pendências do passado. Você resolve. 20 anos se passaram, mas Jacó não esqueceu, não pôde esquecer o que ele tinha feito para o seu irmão. Quais são as suas pendências relacionais? Você precisa resolver. A Bíblia diz que quando Jacó decidiu se encontrar com seu irmão, ele esquematizou uma logística e mandou muitos presentes antes para flexibilizar o coração do irmão. E depois, quando ele viu o irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem problema nenhum em te perdoar da coisa mais horrível que você possa ter feito ou esteja fazendo, porque a cruz está vazia justamente porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, ressuscitou e está ao lado de Deus para quando nós o acessamos, pedindo perdão, para que aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás se manifeste em nossa vida. Quando confessamos, somos perdoados. Só que tem uma chave aí, é o quebrantamento. A Bíblia diz que depois de ter mandado os presentes, Jacó viu Esaú e 7 vezes se ajoelhou. Aquele mesmo Jacó. 2, 3. Estou cansando já. Como Esaú será que recebeu aquilo? A Bíblia diz, ele agarrou no pescoço de Jacó e chorou. Sabe por que o diabo não quer que a gente perdoe? Porque o ambiente de perdão sempre reserva surpresas do céu. O desfecho é sobrenatural. Você tem uma mágoa no seu coração ainda? Eu tenho a impressão que tem mulheres aqui no nosso meio que se sentem culpadas por um aborto feito intencionalmente alguns anos atrás. Talvez você tenha usado drogas nessa madrugada toda, ou mesmo nas suas emoções.
uma memória enferma, fruto de um abuso. Acerte as pendências do passado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre fui dessa igreja aqui, sempre. Hoje, a nossa igreja é um hospital de alto nível. Nós vamos te ajudar. Resolva as pendências do passado. E agora, para encerrar, os 2 últimos pontos. Quando você acredita que Deus tem o poder para te mudar, você é capacitado por Ele. Você vive o seu verdadeiro destino. Na briga de Gênesis 32, entre aspas, de Jacó com o anjo, acontece o seguinte: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, o próprio Deus: seu nome não será mais Jacó, mas sim Jacó significa usurpador, ou aquele que segura no calcanhar, o suplantador. Israel significa Deus prevalece, ou para alguns, príncipe de Deus. Quando Deus troca o nosso nome, como fez com Jacó, tudo muda. Jacó saiu de enganador para príncipe, de indivíduo para uma nação, de um homem sem destino para influenciar destinos de homens, de pacato para líder, de segundo para primeiro, de pobre para rico e muito rico, de culpado para perdoado, de medroso para corajoso. Não se contente com nada menos do que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Qual é o seu nome? Ei, não responda, escute Deus falar sobre qual é o seu nome. Nove, você promove um padrão elevado para a sua descendência. Enquanto Raquel padecia muito, aí mais para frente da história de Jacó, Raquel tem o seu segundo filho, e acontece o seguinte: enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, que quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, filho do meu sofrimento. Mas o pai, Jacó, já mudado, já restaurado, deu-lhe o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Quando Deus nos muda, nós mudamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu declaro da parte de Deus para a sua vida. Creia. O máximo que você chegar na sua vida será o piso inicial para a vida dos seus filhos e dos seus discípulos, inclusive. Eu sei que tem muitos discípulos que vão nos dar tanta alegria aqui. Eu acredito. Já valeu a pena. E por último, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você libera o potencial das pessoas ao seu redor. Sabe como Jacó morreu? Profetizando. Uau, um mentor, um Jedi, um Yoda. Ele chegou no nível de entrar no conselho dos Jedi. Sabe como é que ele morreu? Chame os meus filhos. Sabe o que ele fez? Com as suas palavras, ele criou o futuro dos seus filhos. Foi assim também com os filhos, os dois de José, seu filho amado. Sabe como é que você vai viver esse ano? Liberando o potencial das pessoas, mostrando para as pessoas aonde você encontrou pão e água. E
eu quero ler um último texto aqui, que é uma profecia, em Isaías 44, 21, 22, que você pode trocar o nome Jacó, Israel, pelo seu nome. Eu vou ler com o meu nome aqui. Recebe isso. Lembrem-se disso, ó Fabiano, pois você é meu servo. Ó Fabiano, eu o fiz e não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, seus erros, seus pecados, seus medos, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, Fabiano, pois eu o resgatei. Como Paulo disse, eu quero fazer o desfecho dessa mensagem. Receba, ouça, aplique fé. Paulo um dia escreveu para os seus discípulos: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso.